Fala pessoal, aqui é o pastor Christopher para a nossa leitura de hoje de 67 a nossa leitura. Que bom que você está aqui comigo e eu lembrei de algo bem interessante. Uma vez a gente estava no acampamento de janeiro aqui, que acontece no acampamento Betel, e eu estava com um dos líderes de quarto, então a gente se reunia com a piazada para a gente ler a Bíblia. E naquela época eram poucos que tinham a Bíblia no celular, né? E eu falava assim, nós vamos fazer a leitura da Bíblia, então pegue a sua Bíblia. Aí um rapaz e outros também, acho que era principalmente um rapaz, eu falei, mas eu tenho a Bíblia no celular. Eu falei, ótimo, então abra a sua Bíblia. E aí ele olhou assim, triste, levantou, guardou o celular. Eu falei, mas o que aconteceu? Não vai conseguir ler? Ele falou, não, é a primeira vez que eu estou abrindo o aplicativo, então eu preciso de rede para baixar a Bíblia. E lá não tinha rede. E é interessante que muitas vezes nós instalamos o aplicativo da Bíblia no celular, que a gente não usa. E isso mostra uma realidade do ser humano, é normal isso. Muitas vezes não se interessar pela leitura da Bíblia, não se interessar muito pela leitura. Mas eu digo para você que quando você é restaurado, quando você é tocado por Deus, quando você decide encaminhar com Ele, aceitando Jesus no coração, aceitando a sua obra e decidindo viver a vida com Ele, é isso daqui que vai ajudar você a aprumar o seu dia a dia, aprumar a sua vida segundo o que a Bíblia diz. Para isso você precisa entender o que está aqui nessa Bíblia. Não necessariamente entender, mas você precisa fazer com que aquilo que está escrito aqui seja uma verdade para você. Por isso você tem que ler ela todo dia, porque tem cada preciosidade. E quando abre-se a Bíblia, abre-se a palavra de Deus. Ok? Então, convido você. Vamos lá para a leitura de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aí no dia 67 da leitura. Convido você, se você tem essa Bíblia comprada, então abra no dia 67, vamos fazer a leitura corrida. Se você não tem essa Bíblia, você vai acompanhando conforme a gente vai fazendo a menção de cada passagem. E agora nós vamos ler números 10:1 a 11:23. Lembrando que a que eu estou usando hoje é a NVT, a nova versão traduzida, transformadora. Deixa eu ver. Nova versão transformadora. Beleza? Então vamos lá. Números 10:1, 11 e 23. A palavra de Deus diz assim: O Senhor também disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batido. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará sinal para levantar acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acompanhadas do lado leste levantarão o acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês e a ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês e os livrará de seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês. E toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante
diante de seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. No segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para o outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor de Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente. Marchava atrás de sua bandeira e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulon, comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões gersonitas e meraritas vieram na sequência carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zurizadai, e o exército da tribo de Gade, comandante de Eliasaf e filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita, carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Amiúde. Em seguida vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, e o exército da tribo de Benjamim, comandada por Abidã, filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás de sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aizer, filho de Amizadai. Em seguida vieram o exército da tribo de Aser, comandado por Pagiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naftali, comandado por Aira, filho de Anã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse ao seu cunhado Robabe, filho de Midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu. Pois ele disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Robabe. Preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiro que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar.
Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alho porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. O maná era uma semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo saía e a recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais e socando-os em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados que tinham gosto de massa de folhado assado com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite como orvalho. Moisés ouvia todas as famílias reclamando à entrada de sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei luz a este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que jurastes dar a esses antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: Dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e eu o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo: Consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estavam melhor no Egito? Agora o Senhor lhe dará carne e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Tenho comigo um exército de 60.000 soldados, e no entanto dizes: Eu lhes darei carne durante um mês inteiro? Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: Você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Amanhã vamos ver qual o fim dessa história. Agora vamos ler Marcos 14, de 1 a 21. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito da essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam ali na mesa ficaram indignados. Por que despedaçaram um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixe-na em paz.
Por que a critico por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos. Ele prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe prepararemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no, digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12, é alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será aquele que o trair. Para este homem seria melhor não ter nascido. E aqui nós vemos o destino de Judas Iscariotes, que acabou traindo Jesus. Melhor ele não ter nascido. Então, na eternidade, a gente vai saber o que realmente aconteceu nesse momento. Porque uns dizem, não, ele acabou se redimindo, uns dizem que não, tal. A Bíblia, claro, diz que era melhor ele não ter nascido, porque foi terrível para ele. Se em vida ou se eternamente, é o Senhor, é na eternidade que nós vamos saber. Salmo 51, 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo ter julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Raiz do pecado, desde o nascimento. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permita que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a mim. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado.
Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Provérbios 10, 31 e 32. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Finalizado o dia de 67, que bom que você está junto comigo, você que está aí ainda, né? Eu sei que são poucos, mas convide as pessoas para estarem junto nessa caminhada. Eu sou o pastor Christopher, assine esse canal, ative o sininho para não perder todos os vídeos que eu posto aqui da leitura, compartilhe com os amigos, engaje as pessoas junto para a leitura. Se não for junto comigo nesse canal, mas faça em algum lugar. Faça a leitura diária em algum lugar, usando o aplicativo, usando alguém com uma voz um pouquinho mais bonita, mas o importante é que você faça a leitura da palavra, para que a água viva possa fluir por você. Amém? Deus abençoe e nos vemos amanhã.